Você deixa teu filho errar? Como assim, Gabi? A gente tenta o tempo todo proteger os nossos filhos, mesmo que de uma forma inconsciente. Na maioria das vezes inconsciente, a gente não percebe que a gente faz isso. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, e já entrando no assunto, vamos lá aprender. Por que a gente tenta a todo custo evitar que os nossos filhos errem? Qual é a nossa visão para o erro, tá? O que de fato a gente acredita sobre o erro? Será que a gente olha para o erro como um aprendizado ou a gente olha para o erro como uma humilhação e um fracasso? Ninguém gosta de errar, certo? Errar não é algo que te dá prazer, não é algo que te torne alguém especial. Nossa, errei, estou muito orgulhoso de mim, né? Errar não te dá orgulho. Ah lá, a Marília colocou sofrimento, né? O que é errar para vocês? Podem escrever aí embaixo para mim, pra gente começar a criar uma linha de raciocínio em cima disso, tá? Mas geralmente é isso mesmo. Errar normalmente significa frustração, humilhação, desapontamento, sofrimento, né? Ninguém gosta disso. Porém, a gente tem que entender que nosso problema com o erro é a forma como a gente foi criado, tá? Uma coisa importante, e não digo nem só criado pelos nossos pais, pela nossa infância, mas criado mesmo a nossa identidade em Cristo, tá? O nosso cérebro, ele foi feito para evitar o erro. É por isso que nós temos o quê? A amígdala cerebral, nós temos o cérebro primitivo. O cérebro primitivo, ele funciona como proteção, tá? Então nós temos, diante de um conflito, medo ou necessidade de fuga, de correr, de lutar, de agir. E é o nosso cérebro primitivo que tá nesse combate aí com essa situação de perigo, tá? Com essa situação de conflito, com essa situação problema. Por quê? Nosso cérebro foi feito para nos proteger. Então a gente entende algumas coisas só de olhar. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que aquilo é arriscado, aquilo é perigoso, a gente tem medo, né? Com um sistema mesmo de proteção. Então o erro já é evitado naturalmente. Por isso que, se você não se sente capaz para alguma coisa, teu cérebro vai te limitar, sempre te permanecer numa zona de conforto, para que você não dê o próximo passo. Afinal, se você se arriscar e no seu subconsciente estiver registrado que isso é perigoso, que isso não vai dar certo, que a chance de você falhar é maior, então o teu cérebro vai te limitar a ficar aqui paradinho na zona de conforto, porque ele não quer mudar as estruturas, entendeu? Ele não quer te fazer arriscar e acabar se arrependendo disso. Esse é um primeiro ponto. Então nós temos que entender que a gente tem um viés da negatividade. Eu já falei sobre isso aqui na live, tá? A gente tem um viés da negatividade, a gente tem uma tendência a olhar para as coisas de uma forma negativa, a gente tem uma tendência a sempre pensar no problema, tá? E isso acentua em cada tipo de perfil comportamental, tá? Dominantes, influentes não tem muito essa necessidade, não tem muito essa prática, tá? Mas pessoas de perfis conformes, por exemplo, tendem a ser mais assim. Então isso acentua o comportamento da pessoa, mas todos nós temos esses resquícios na mente, tá? De superproteção. O que acontece? Com a nossa infância, como fomos educados através do acerto, ou seja, se você acerta, você é um bom filho. Se você erra, você fica de castigo, você é punido, né? Você é ameaçado, você apanha, você é humilhado. Nós viemos de uma educação assim, onde os erros não eram enxergados como aprendizado, onde os erros eram fracasso, tá? Outra coisa, quando a gente olha para o erro lá atrás, nós aprendemos na nossa infância que errar não traz orgulho para os nossos pais, tá? Porque toda vez que a gente errou, os nossos pais não sentaram para conversar, ou pelo menos a maioria, né? Eu tô generalizando aqui porque é uma grande maioria, mas existem as exceções, tá, gente? Mas a grande maioria não teve pais que sentaram do seu lado, conversaram sobre o erro, olharam por uma outra perspectiva, tentaram te fazer enxergar o que você aprendeu diante disso, como você pode resolver isso. A maioria de nós não tivemos pais que nos ensinaram a focar na solução, tá? Mas diante do erro a gente senta para pensar, a gente perde direitos, né? Porque erramos, porque inferimos uma regra, uma lei, um valor e um princípio da família. Então, já que o nosso cérebro tem uma tendência a nos proteger e os erros cometidos na infância, por menores ou maiores que eles sejam, também nos puniram, nos fizeram nos sentirmos tristes, humilhados, rejeitados, desapontados, fracassados, sofrendo, né? A gente sofreu por isso. Então, óbvio que nós vamos olhar hoje para o erro como algo negativo, tá?
Por isso que quando a gente se torna pai e mãe, a gente não consegue permitir que os nossos filhos errem. E um exemplo muito claro disso é exatamente essa pandemia e as aulas em casa. Por quê? As crianças estão escrevendo, estão aprendendo, estão tendo aula dentro de casa. Para pensar, se você acompanha teu filho na aula, o quanto você faz ele corrigir uma escrita que ele tenha trocado as letras. O quanto você fala para ele, não, tá errado, não é com Z, é com S, não, tá errado, não é com U, não, tá errado, né? Quanto você olha para isso e faz ele apagar. Ou você deixa, certo? Você deixa ele passar pelo erro. Gabi, mas eu vou deixar ele passar pelo erro se eu sei que tá errado? Quem é que sabe que tá errado? O pai e a mãe. Por que você sabe que tá errado? Porque você já aprendeu a fazer o certo e aprendeu de um jeito totalmente diferente do que você pode ensinar hoje. Por que na escola, e quem é professor estiver assistindo essa live, escreve aí pra mim, que vocês vão explicar de um jeito mais didático, mas por que na escola os professores permitem que os alunos errem, tá? Nenhum professor sai de carteira em carteira olhando o caderno dos alunos para corrigir uma letra ou outra. E não é porque eles não têm tempo para fazer isso porque a sala de aula é grande, é porque o erro é aprendizado. Se a criança não passar pelo erro, se ela não perceber, se ela não escrever errado e deixar que isso siga, ela não tem como comparar depois o avanço, a melhora, ela não tem como aprender. Primeiro porque você diz pra ela que aquilo tá errado, então ela tá fazendo o que você acha que ela tem que fazer e não o que de fato ela aprendeu. Vocês estão conseguindo entender? Escreve aí pra mim se tá fazendo sentido, tá? E vão clicando aí no coraçãozinho aí se essa live estiver legal, clica aí no coraçãozinho pra curtir, que o Instagram entende que isso é bom, que é válido e encaminha pra mais pessoas, ok? Mas, gente, a professora ela precisa deixar esse aluno, então, ele continuar errando para ele ir comparando o avanço, para ele ir percebendo, para ele olhar para o erro dele como um aprendizado. Opa, eu percebi que isso aqui não é bem assim, né? Não tá certo. Então, eu preciso voltar e corrigir. Você pode até pedir para o seu filho, né? Filho, lê de novo o que você escreveu, só para conferir se tá certo. Se ele ler de novo e falar tá certo, passa, ele ainda não sabe como fazer diferente. E se você disser para ele, faça assim, ele se torna dependente de você, não é ele que aprende com o próprio erro. É diferente a forma na escola que os professores ensinam a criança a lidar com a parte escrita quando eles estão errando, né? Tem algumas pessoas escrevendo aqui, ó, as crianças precisam aprender que está errado de forma lúdica e divertida, isso aí. Sim, errar, superar, aprender e recomeçar, exatamente. E nós pais, a gente às vezes, né, briga com as crianças, tá errado, cara, escreveu de novo errado, já falei que não é assim. E aí essa questão da falta de paciência nossa, né, do jeito imperativo da gente colocar as coisas, afirmar as coisas, vai trazendo um senso negativo sobre erros. Erros são uma oportunidade de aprendizado? Não, erro é humilhação, é sofrimento, é fracasso, eu não quero errar. Uma vez eu atendi um pai que falou assim pra mim, eu falei, ele tava com um problema com o filho, onde o filho tava desistindo de muitas coisas porque ele não queria errar. E o menino é pequenininho, tá? E aí os pais me procuraram dizendo como é que eu trabalho isso, ele é muito perfeccionista, ele não quer errar. E ele veio de uma família, né, pai e mãe que erram um pouco, certo? São pessoas que são muito precavidas, pensam muito nos detalhes, vivem sempre uma zona de conforto, porque ali dentro daquela zona de conforto eles têm o controle, eles não conseguem, se eles saírem disso, eles perdem o controle, podem errar, então eles vivem muito ali. Ou seja, a criança somatizando isso entende que errar é algo ruim. E eles estavam sofrendo, os pais, porque perceberam quanto o filho estava sendo impedido de crescer, de ser quem ele queria ser, de ousar, de se arriscar por medo da falha, por medo do erro. E aí eu disse pro pai, eu falei, olha, isso vai precisar de você pra gente reverter isso. Porque você como homem tem que chegar até o seu filho, que é o menino, e mostrar pra ele que erros são oportunidade de aprendizado. E aí o pai falou, não posso fazer isso. Eu disse, por quê? Ele falou, não posso fazer isso porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que erros são oportunidade de aprendizado. Erro é humilhação, erro é fracasso, eu não gosto de errar. E eu faço de tudo pra não errar e eu não erro. E aí quando o pai disse isso, nitidamente a gente enxerga a somatização da criança. E aí foi trabalhado algumas coisas no aspecto desse pai nesse atendimento, né? E o pai percebeu que lá no passado, lá na infância dele,
ele tinha uma personalidade onde o erro já não era muito aceitável para ele. Pessoas conformes são assim, não gostam de errar. Os influentes também não. Ele já tinha essa personalidade, mas quando ele errava, ele era punido, né? Ele apanhava. Então, o cérebro, já não gostando do erro pela personalidade, quando sofria diante de um erro, bloqueou total e falou: agora você só vai acertar. Agora você não vai mais errar. E ele começou a ser exigente demais com ele mesmo para evitar o erro a todo e qualquer custo. Agora imagine o peso que ele tem nas costas. Tudo que ele carrega nas costas. E a saúde, né, gente, que compromete. Porque, gente, erro faz parte da vida. Você não é perfeito, nem eu. Nós vamos errar, tá? Nós vamos errar. E a gente precisa ensinar as crianças que errar é bom. A gente precisa passar para as crianças que errar é aprendizado. Então, se o teu filho, por exemplo, tá lá tentando colocar um tênis da forma errada, ou se ele vestiu o calçado com os pés trocados, ele errou a forma de vestir os calçados, não corrija, deixa ele levantar, deixa ele caminhar e ele perceber que não tá certo o jeito que ele tá andando, porque tá difícil andar com um sapato desse jeito. Se tá difícil, ele vivenciou, ele experimentou. Opa, por que tá difícil? Aí você pode dizer pra ele: filho, tá difícil pra andar? Tá, por que você acha? Não diga pra ele: é porque você trocou os pés, filho, tá errado, troca. Deixe ele perceber. Ensine o seu filho a olhar pro erro como aprendizado. O que eu posso tirar disso de bom na minha vida pra crescer e não cometer mais esse erro sem me sentir um fracasso. Deixa ele olhar pro pé e falar: opa, troquei. Você trocou, e aí? Como é que a gente resolve isso? É só destrocar, destroque. E agora? Tá se sentindo melhor? Tô. E a criança vai aprendendo por ela mesma. Não porque você está direcionando no sentido de dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer. Você está guiando essa criança, certo? E entre outros erros que seu filho possa cometer, gente, seja no pintar, seja na forma como ele, por exemplo, crianças erram às vezes na hora de colocar comida no prato, cai fora. E a gente faz o quê? Pô, derrubou de novo, cara, né? Às vezes a criança vai colocar água no copo, ela derruba, ela quebra um copo, ela errou. E aí você fala o quê? Pô, olha a bagunça, mas que saco, caiu tudo de novo, agora eu vou ter que limpar. Pronto, humilhação, errei, porque eu derrubei, porque eu não tive controle, porque eu sou um fracasso. É assim que a criança se sente. E aí, quando ela vai tentar pôr a água no copo de novo, ela fica com medo da sua reação, porque ela tem medo de errar. Porque aí o erro que ela cometeu naquela hora lá foi tão doloroso pra ela que ela não quer mais tentar. Mãe, melhor põe você então. Melhor você colocar pra mim. E aí essa criança vai deixando de se arriscar, vai deixando de aprender. Se ela derruba a água, ixi, caiu, cara. E aí? Né? O que a gente faz quando cai? Molhou. O que a gente precisa fazer? Limpar. Isso, limpar. Então você pega o pano, eu pego. Eu pego, ok, limpou. E aí, agora? Por que caiu? Como que você acha que você deveria ter feito para que não caia da próxima vez? Para que não caísse e para que não caia de novo? E aí, conduzir essa criança, segurar com as duas mãos, pode ser uma opção. Será que a jarra não é muito grande e o que falta ainda para você é um pouquinho de força, porque o líquido tem bastante líquido e ainda você não consegue controlar? E ir trabalhando a criança a percepção. Nós precisamos trabalhar isso. Por que eu errei? O que eu não tinha, que eu preciso desenvolver? Quando a gente trabalha isso e a criança percebe, as coisas mudam e elas se potencializam. E isso faz toda e qualquer diferença na vida de qualquer pessoa. O quanto você priva a tua vida hoje de dar passos importantes com medo do erro, com medo da falha. O quanto você não sabe sair de um erro, demora para sair, sai patinando. E quando sai sofrido. E às vezes nem aprende a habilidade, só faz porque não quer errar de novo. Mas ainda a habilidade que precisava ter aprendido não aprendeu, porque não percebeu. Alguém apontou o dedo pra você que você errou. Entende, gente? E isso paralisa a gente. Marília colocou assim: porque geralmente quando são pequenos, tendemos a não permitir o aprendizado, mas mudamos a fase da adolescência dos filhos. Exatamente. A gente precisa ensinar desde pequeno. Desde pequenininho, desde que começou a sentar, a gente já pode começar a ensinar. Ah, mas agora meus filhos são grandes, Gabi, o que eu faço? Nunca é tarde. Ensine agora. Claro, quanto mais o tempo passar, mais vai exigir de você como pai e mãe, porque essa criança já tem crenças formadas.
Então você vai precisar ter mais diálogo, ter mais paciência, trabalhar muito mais questões no relacionamento e na pessoa da sua criança, né, na identidade dela, para conduzir ela a uma visão diferente sobre os erros, tá? Para que ela não se torne perfeccionista com ela, exigente demais, mas para que ela olhe para o erro como algo legal e algo bom. Eu tenho trabalhado muito isso com meu filho de 7 anos, porque ele é influente, ele detesta errar, né? O influente não gosta mesmo de errar, porque ele entende que ele vai deixar de ser amado, ele vai falhar, as pessoas não vão gostar tanto dele, e os influentes, eles gostam dessa validação, então eles não gostam de falhar. E eu tenho trabalhado muito isso com o Pedro, e ontem a gente estava lendo um versículo que eu vou compartilhar com vocês aqui da Bíblia, de Provérbios 12, na Bíblia dele fala diferente, mas fala assim, ó, quem gosta de aprender também ama a disciplina, é estupidez recusar a correção. Na Bíblia da criança tá uma linguagem diferente. Na Bíblia da criança está dizendo assim, ó, quem gosta de aprender recebe conselhos, recebe os erros, gosta de ouvir os erros. E é tolice, tolo é aquele que não gosta de ouvir que está errado. E aí o Pedro fez assim pra mim na hora que ele ouviu, né? Porque ele não gosta, certo? Por mais que a gente não puna na questão de quando ele erra, ele sente mal quando ele tá errando. E aí ele fez assim pra mim porque ele percebeu que é pra ele o negócio. Eu falei, e aí, né? A questão é, quantos de nós não gostamos de ouvir que estamos errados? E a própria Bíblia em Provérbios 12 diz que é tolice recusar a correção. É tolice recusar que as pessoas mostrem pra gente que estamos errados. É tolice. Mas, Gabi, você acabou de dizer que não é pra mostrar que estamos errados. Nós estamos falando aqui com adultos, tá? E nessa percepção aqui, quando a gente mostra pro outro que ele tá errado, da forma tradicional, quando ele crescer, ele vai ser tolo, porque ele não vai querer ouvir o erro. Mas se você sabe educar o teu filho de um jeito certo, tá? Se você sabe mostrar pra ele que erro é aprendizado, quando ele crescer, ele não vai ser tolo a ponto de evitar que digam pra ele que ele tá errado. Ele vai querer saber, me diz, onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? Me contem, eu preciso aprender com isso pra eu não cometer de novo. Isso faz toda e qualquer diferença. É por isso que Provérbios 12 diz isso, que é tolice. E é por isso que muita gente não gosta, porque olha pro erro como algo negativo. Precisamos mudar isso. E para encerrar, gente, eu tava lendo um versículo hoje que eu achei fantástico. E eu quero compartilhar com vocês. A minha Bíblia é essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo, a Mensagem. E ela tem um monte de anotações, tá? Ela é comentada, ela é uma Bíblia para estudo mesmo. E dentro de Jeremias, capítulo 12, tem um comentário que fala bem assim, eu vou ler para vocês. Deus teve uma conversa franca com Jeremias. O que ele disse ao profeta foi basicamente o seguinte: a vida é difícil, Jeremias. Você quer desistir na primeira onda de oposição? Você vai viver sempre na retaguarda ou vai estar à frente? Eu o chamei para que você viva com o seu potencial máximo. Mas sei que é mais fácil estar nos braços da mediocridade. Mais fácil, mas não melhor. Mais fácil, mas não significativo. Mais fácil, mas não mais rico em propósito. Eu o chamei, quem tá aí? Fer, Marília, Kelly, Magda, quem mais? Zuleide, Valquíria, Jaqueline, Zenaide, Psico Camila, Adriana, Vivian, Débora, Joselaine, Tatiele, Ana Lúcia, Thaisa, Lívia, Fabiola, Jamile. Eu os chamei, todos vocês, para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser capaz, e prometi dar a você a força necessária para cumprir esse propósito. Mas agora, diante do primeiro sinal de dificuldade, você está prestes a desistir? E se você está cansado agora, o que você fará quando a corrida de verdade começar? Uma corrida com cavalos rápidos e determinados. Jeremias, o que é que você quer de verdade? Quer desaparecer no meio da multidão ou quer correr com os cavalos? Não creio que Jeremias tivesse respondido a Deus logo em seguida. Sem dúvida, ele hesitou, pesando as opções, considerou as possibilidades, calculando-lhes o custo. E quando respondeu, não foi verbal, mas biográfica. Sua vida se foi sua resposta. Eu vou correr com os cavalos. Deus chama você e a mim para uma conversa semelhante e faz a seguinte pergunta: se você está cansado nesta corrida a pé com os homens, o que faz pensar que pode apostar corrida com cavalos? E se não consegue deixar a razão prevalecer em dias tranquilos, o que vai acontecer
quando os problemas correrem solto como o Jordão na época da enchente. Então Deus está querendo dizer o quê? Nós temos um chamado para um propósito. E se os problemas vierem e vocês desistirem por conta de problemas pequenos ou grandes, não importa. Imagine quantos maiores ainda surgirem. Porque na vida tereis aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque se eu venci o mundo e eu venci, você também vai vencer. Então precisamos mudar a perspectiva sobre o erro. Enxergar ele de uma forma diferente. E se a gente tem dificuldade hoje, os nossos filhos não precisam ter essa dificuldade. E quando ele fala aqui, ó, ele fala sobre o raciocínio, né? Você vai deixar, vai ser difícil para você raciocinar em problemas pequenos, ou seja, se você vai deixar suas emoções dominar você a ponto de se sentir humilhado, fracassado e sofrer e não racionalizar, ou seja, não aprender com o teu erro, cara, que isso? Não foi para isso que eu te fiz. Eu te fiz para viver um propósito, para ver esse propósito você vai receber pedrada, tá bom? Porque nenhuma árvore é apedrejada se ela não tiver frutos bons. E se você ensinar o seu filho a ser uma árvore que dá frutos, ele vai receber pedrada. E se ele souber lidar com o erro como aprendizagem, nada vai parar ele. E ele vai viver o propósito que Deus tem para a vida dele. E eu encerro essa live hoje com isso. Deixe seu filho errar. Não faça o erro ser parte da vida dele, mas permita que ele passe pelo percurso. Seja guia, apoio, condução, mostre para ele o caminho, mas deixe ele pensar naquilo. Não dê tudo que seu filho deseja. Ensine ele a conquistar. Mostre para ele que ele é capaz muito mais do que ele imagina. Mostra para ele que ele tem um propósito de Deus nessa terra. Ele foi feito, ele veio para esse mundo para alguma coisa muito importante. Ele não veio aqui só para mais uma vidinha, não, para passar por essa vida e acabou. Ele tem um propósito nessa terra. Mostra para ele qual é. Chega de crianças crescendo, se tornando adultos que trabalham só por trabalhar, que não tem prazer, que vão para o trabalho tristes, amargurados, porque eu preciso trabalhar, porque eu não amo. Gente, precisamos ser luz. Chega disso. Chega de viver uma vida cansado, exausto o tempo inteiro. E se você sente que você vive essa vida, mude a sua vida ou ensine o seu filho a ser diferente, ok? Porque se você fizer isso, você vai estar transformando uma geração, ajudando a ter uma geração muito melhor. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Erros são oportunidade de aprendizado, ok? Vamos tirar uma foto, dá um print na sua tela, posta isso hoje no seu story e coloque: erro é aprendizado. Vou fazer uma pose aqui, vocês tiram um print, ok? Isso aí. Coloca aí no story de vocês: erro é aprendizado. E vamos aprender com isso. Combinado? Beijo grande, ótima terça-feira. E a gente se vê amanhã mais uma live aqui. Fui!